enchermos de Deus, estarmos na presença dele, invocando a presença dele, estarmos literalmente no centro da vontade dele, nós vamos vencer todas as nossas batalhas. E dentro de batalha espiritual, nós separamos um assunto para bater o papo com você nessa noite. Amém, pastor? Pastor? Ah, então tá bom, agora eu tô te vendo. E dentro de batalha espiritual, pastor, eu separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito importante, que se chama oração, intercessão, né? A importância da intercessão dentro de batalha espiritual. Com certeza, né? Eu sei que o senhor, a sua igreja, trabalha essa área de libertação, de cura interior, e com certeza o senhor conhece isso muito bem. Muitas pessoas são muito preocupadas em conhecer sobre demônios, sobre isso, e se esquece de uma coisa muito simples e fundamental na vida de um líder de libertação, na vida de um servo de Deus, na vida de um guerreiro, que se chama tempo com Deus, oração, desenvolvermos com Deus um relacionamento íntimo, de intimidade. Então, eu digo que dentro de libertação, eu falo que dentro de batalha espiritual, nós precisamos ter alguns requisitos na nossa vida para que nós venhamos fazer guerra e podermos vencê-las. Né? Precisamos ter autoridade em Deus, precisamos ser obedientes, precisamos conhecer, mas tem algo fundamental que eu chamo nos meus estudos de linha de suprimento. Por quê? Porque tem batalha que eu entro nela que eu venço ela em um mês. Mas tem batalha que eu vou demorar 2, 3 meses, 1 ano de repente para vencê-la. E eu vou precisar de ter isso daqui, uma linha de suprimento que vai me manter. E o que faz parte dessa linha de suprimento? Oração, adoração e tempo de jejum. E eu separei um tema para a gente bater um papo hoje, para a gente falar um pouquinho sobre oração, a importância de termos tempo com Deus. Muitas pessoas querem entrar em batalha espiritual, mas não desenvolvem com Deus um tempo de oração e de meditação na palavra. São a base da nossa vida cristã. Eu não posso falar que eu conheço Deus e eu não tenho relacionamento com Ele. Eu não posso dizer, né, eu vou vencer a guerra em nome dele se eu não tenho armas o suficiente, eu não tenho intimidade com esse Deus. E no livro de Cantares de Salomão tem um texto que eu amo muito, Cantares 4, versículo 4, que ele diz assim: o teu pescoço, ó amada minha, é como torre de Davi, no qual se penduram todos os tipos de armas. Muitas pessoas, com certeza o senhor já passou por isso, nos perguntam assim: pastora, o que eu posso fazer, né, para meus filhos saírem do vício? Pastor, o que eu posso fazer para o meu marido se converter? Né? Sempre eu recebo um recado, pessoas pedindo orientação: pastora, me ensina como eu posso fazer guerra espiritual para o meu marido largar o vício, para ele vir para a igreja. O que eu posso fazer? E a minha resposta, ela está sempre baseada nesse versículo. Quando o Senhor diz assim para a igreja: o teu pescoço, ó amada minha, é como torre de Davi, no qual se penduram todo tipo de arma. Porque a Bíblia diz que nós, como igreja, somos corpo. O Senhor, Ele é o cabeça. O que liga a cabeça ao corpo é o pescoço. O que me liga a Deus, o que me traz esse relacionamento com Ele, é esse negocinho chamado pescoço, que fala de comunhão, que fala de relacionamento, que fala de intimidade. Eu não posso chegar para uma pessoa, alguém que está me ouvindo: ah, não, olha, para você ganhar o seu marido para Jesus, você faz assim, assim. Não existe receita. Não existe receita pronta dentro de batalha espiritual. Não existe fórmula mágica. Isso não existe, gente. Existe sim, se você entender que toda a arma para a sua guerra, para a sua batalha, Deus vai te dar. Como? Quando você começar a orar. Então, o pescoço, ele fala de comunhão. Comunhão fala de oração, relacionamento, conversa, bate-papo. Eu costumo dizer que se eu chegar na casa de uma pessoa que eu não tenho muita intimidade com ela e chamá-la, obviamente ela vai me fazer uma pergunta: quem é que está me chamando?
Se eu vou na casa de uma pessoa que eu converso com ela um dia assim, outro também, que a gente é muito amiga, e eu chegar na casa dela, chamar por ela, automaticamente ela vai conhecer minha voz e ela vai falar: ô Beth, entra. Por quê? Porque ela conhece a minha voz. Por quê? Porque ela tem intimidade comigo, porque ela tem relacionamento comigo. Então, se eu tenho um diálogo com Deus, se eu tenho um tempo com Deus, se eu tenho um tempo que eu ganho, né, gasto ali em oração, conversando com ele, a primeira coisa que eu vou adquirir: intimidade, relacionamento, conhecer a voz dele. Então, se eu estou com um problema, se eu tenho uma situação que eu preciso vencer, o que eu preciso fazer? Orar. Senhor, e aí, o que eu faço? Senhor, a situação é essa. Qual a tua direção? Eu me lembro de uma moça que eu atendia anos atrás, é uma coisa assim que eu sou apaixonada naquilo que Deus faz. E ela estava numa situação muito complicada em relação à mãe. Eu falei: vamos orar, Deus vai resgatar a sua mãe. E o Senhor deu uma direção muito interessante. O Senhor falou: olha, manda ela me buscar pelas madrugadas durante 21 dias. E eu passei com essa menina. E ela começou a buscar. Eu me lembro que quando deu mais ou menos no 27º, 28º dia, aconteceu uma situação muito complicada e ela me ligou e falou: olha, agora que a minha mãe não vai se converter mesmo, aconteceu assim, assim. Eu falei: fica tranquila. Tudo isso que aconteceu é para que ela se convertesse. E menos de 30 dias depois, a mãe dela estava na presença do Senhor, adorando a Ele. O segredo foi o quê? Obedecer à direção recebida. Então, para cada batalha, Deus tem uma arma específica. O segredo não está, isso que eu queria provocar as pessoas nessa noite. O segredo não está em você jejuar 21 dias. Não está em você andar descalço. Não está em você jejuar 24 horas. O segredo está em obedecer à direção do mestre, do general de guerra, para aquela situação. Então, quando Deus me orienta e eu obedeço e eu faço, Ele vai responder. E o que eu mais acho interessante é que Deus poderia chegar e falar: Marcos, olha, filho, faz isso. Mas Deus espera a gente buscar. Por quê? Porque quando eu busco, eu começo a criar com Ele algo chamado relacionamento, intimidade de pai com filho. Então, eu gosto muito desse texto de Cantares, porque ele vai falar isso daqui, né? A guerra, a direção, a arma que eu preciso, eu vou receber a direção dela no meu tempo de oração. Eu costumo dizer que nós precisamos ter tempo devocional com Deus, né? Tempo de manter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Isso vai me dar sustentamento em todo o tempo da minha batalha. Se eu não tenho um tempo com Deus de oração, de leitura da palavra, de meditação, de ouvir a direção, eu vou me perder. E quando eu saio, né, dessa direção, o que acontece? Eu começo a ficar estressada, eu começo a ficar irritada, eu começo a perder o foco. Então, um dos maiores segredos dentro de batalha espiritual é termos com Deus um tempo de oração. É termos com Deus um tempo, e esse tempo ele precisa ser diário na nossa vida. Não existe aquele negócio, né, de na hora de dormir, de ficar de consciência: Senhor, eu te entrego a minha vida, dormir. Não, mas é cultivar um tempo com Deus, orar, buscar, estar literalmente na presença do Pai, insistindo com Ele, orando. E dentro de oração, pastor, se eu estiver falando demais, aí você me matará. Então, eu vou falando qualquer coisa que não pague aí. Dizem assim que quando a mulher começa a falar, a gente não para. Então, vamos lá. E quando, né, a gente começa a ter esse tempo de oração com Deus, a primeira coisa que eu quero te dizer é que esse tempo de relacionamento, de intimidade com Deus, vai começar a gerar algumas coisas na nossa vida. Primeiro, vai gerar em nós sensibilidade do Espírito. Querido, você que está me ouvindo, que está me assistindo, e você ama a batalha espiritual, deixa eu te dizer, existem algumas coisas que você puxar em Deus. E uma delas se chama sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual, eu recebi, eu tenho, tá? Ela precisa ser desenvolvida. Guarda essa palavra, desenvolvimento. Quando o Senhor vira para Nicodemos e fala: é necessário que você nasce de novo, amém? E
nascer de novo, ou, como algumas pessoas dizem, ter o seu espírito recriado, é entender que você tem que crescer. O que é crescer? Desenvolver. Então, nós precisamos desenvolver em Deus o nosso relacionamento com Ele. E só vou conseguir isso, gente, mediante a leitura da palavra, mediante a tempo de oração. Porque tempo de oração vai te confrontar. Leitura da palavra vai te confrontar. E, querido, olha, me desculpa. Talvez você não vai gostar de ouvir, mas nós precisamos disso. Porque às vezes você começa a desenvolver uma sensibilidade no espírito e o Senhor vai te falar assim, olha, para você conseguir isso daqui, está na hora de você descer. Você precisa fazer isso daqui. Você precisa buscar mais. Você precisa se humilhar. Então, nós precisamos ter em Deus sensibilidade para conhecer as limitações, aonde precisamos ser tratados, sensibilidade para entender a atmosfera espiritual, sensibilidade para entender o que está acontecendo a nível do país. Quando eu busco o Senhor e eu adquiro com Ele uma sensibilidade, ainda que tenha essa epidemia, eu não vou me enlouquecer, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que acima de toda vontade de política, seja o que for, Ele está acima de todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, eu preciso desenvolver, e isso eu vou receber na oração, sensibilidade espiritual. Sensibilidade para entender o tempo, o momento, a situação, o que está acontecendo naquele ambiente. E nós só adquirimos isso, querido, com oração. E também é em oração em Deus que eu vou conseguir ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Só em tempo de oração que eu vou ter isso, gente. Entender o que está acontecendo. Peraí, isso é carne, isso é emocional, isso é demoníaco. E como que eu faço isso? Desenvolvendo esse dom que Deus nos deu. Como? Em tempo de oração. Isso é muito sério. Eu me lembro de uma moça que eu atendi, eu estava num culto ministrando sobre libertação. E sobre batalha espiritual. E quando eu termino, uma senhora vem com uma moça e ela me pedindo, pastora, a senhora pode orar pela minha filha? Uma garota, gente, de 17 anos. E a menina estava totalmente desalojada, fora da caixinha. Ela olhava para todos os lados, assustada, e ela falando o tempo todo, ele está aqui, ele está aqui. Eu falei, ele quem? Ela falou assim, o capa preta. E aí eu fiquei assim, e eu vi que a menina estava desalojada. Virei para a mãe e falei, quando terminar o culto, a senhora me procura que eu vou orar com a sua filha. Quando eu fui, terminou o culto, eu abracei a menina, orei por ela e falei o seguinte, tem anjos de Deus aqui ao seu redor. E ela falou, eu falei, e abracei, ministrei, tirei a menina e chamei a mãe. Falei, mãe, eu quero falar com você. E ela falou assim, pastora, é demônio, né, na vida da minha filha? Eu falei, não. Demônios estão usando uma brecha que tem na vida dela. O problema da sua filha, ela está desalojada, ela está perto de surtar. Ela precisa de auxílio também de médico. E ela pegou e falou o seguinte, conversando comigo, eu falei, o Espírito Santo acabou de trazer isso daqui. Mas como? Eu tive uma visão? Não. E aonde que eu aprendi? Pastora, a senhora... Não, isso a gente desenvolve. Aonde? Em tempo de oração. Tempo com Deus. Porque o dom não é nosso, o dom é dele. Amém? Tudo é dele, tudo é para a honra dele, para a glória dele. Então ele te dá. Para que Deus te dá isso? Para ser usado no corpo, para ser usado no reino. Porém, querido, eu preciso entender essa essência aqui. Aonde que eu vou começar a desenvolver o meu talento? Em Deus, orando, buscando, tendo contato. Ele vai te permitir entender o mundo espiritual e sentir o mundo espiritual. Então, se você quer, sonha, quer trabalhar, quer se envolver dentro da sua casa, entender. Porque às vezes é uma situação com seu filho, uma situação com seu marido. A gente precisa entender, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse ambiente? E aonde que eu desenvolvo isso? No meu tempo de oração, no meu tempo de relacionamento, de intimidade com Deus. Por isso que é muito importante um líder de libertação, ele ter tempo, ele ter vida de oração. Nós não vamos alcançar esse nível de intimidade, de relacionamento em Deus, sem ter tempo de orar, sem ter tempo de ler a palavra. Por quê? Porque é aqui que Deus vai nos treinar, né? É aqui que Deus vai nos treinar, tá bom? Então eu digo assim, que oração é algo fundamental. E também precisamos entender uma coisa dentro de oração. Persevere.
Se você que está me assistindo aí, escreva essa palavrinha. E ela é muito séria. A palavra é perseverança. Amém? Em outras palavras, eu quero te dizer, não desista. Ah, pastora, mas não está acontecendo. Não desista. Ah, pastora, olha, eu terminei meu propósito, meu jejum. Não desista. Você precisa entender, ei, eu estou no nível de guerra espiritual. Eu estou no nível de batalha espiritual. Dá uma olhadinha no livro de Daniel, capítulo 10. Eu amo essa história de Daniel. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele está em um propósito em Deus. E ele jejua, ora e jejua por 3 semanas. 21 dias. Daniel está orando, está buscando ali 21 dias e nada, o anjo não vem, resposta não vem, né, gente? Não aparece nada. Agora, olha algo que a Bíblia diz, que eu quero ressaltar isso daqui, eu sou apaixonada com a Bíblia. Ele ora 21 dias, nada acontece. Agora a Bíblia diz assim, no 24º dia, o anjo chegou. Lindo isso, né? O propósito era 21 dias. Ele ora 21 dias, nada acontece. Aí a Bíblia diz assim, no 24º dia. No 24º dia, o anjo chega. E o anjo chega para Daniel e fala assim, Daniel, homem muito desejado, Pai seja contigo. Desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração a compreender e se humilhar diante do Senhor, olha o que o anjo diz para ele, eu vim por causa das suas palavras. Sabe o que é isso? Eu vim por causa das suas orações. Eu vim porque você permaneceu orando. Ele está falando assim, eu vim, Daniel, por causa das suas palavras. Ele está te dizendo, Daniel, eu vim por causa das suas orações. Ei, deixa eu te dizer, você está orando, não está acontecendo nada. Você está orando, você não está vendo nada. Você está orando, parece que o negócio está piorando. Você está orando, não tem nada. Quem te disse? Não tem nada no físico. Você começou a orar, os céus estão trabalhando. Você começou a orar, os céus estão se movimentando por você. Para de criar uma expectativa para ver, porque o problema é nosso, né? A nossa ansiedade. Não, será que vai ser? Não estou vendo nada. Não se preocupa com isso, não. Deus trabalha no invisível e Deus trabalha no silêncio. A palavra do Senhor diz que o anjo fala assim, desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração a me buscar e se humilhaste diante de mim, eu vim por causa das suas palavras. Agora vê só, o propósito era 21 dias. O anjo não veio. O que Daniel fez? Permaneceu. Amados, nós precisamos nos amadurecer em Deus. Não precisamos, não podemos mais ser crente menino. Aonde que eu aprendo a me amadurecer espiritualmente? Tempo de oração. Porque papai nos confronta, papai nos ensina, orando. Então, olha o que Daniel fez, ele permaneceu. Ele não desistiu. No 24º dia, o anjo chega. Agora, olha que coisa linda. Gente, por favor, presta atenção que eu sou apaixonada em Daniel. Eu amo isso quando o anjo chega. O anjo fala para ele. Ele fala o seguinte, olha, eu vim por causa da sua palavra, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, o tempo do propósito. Amados, tenta viajar comigo, por favor, que é mundo espiritual, atmosfera espiritual. Por favor, você que está me assistindo, tenta viajar comigo, sai do físico, vamos lá. Você está aqui, está orando, propósito 21 dias, ei, você está orando. Olha o que o texto diz, durante 21 dias, ele estava em guerra espiritual. O anjo estava guerreando 21 dias. Sabe o que o diabo queria? Você não vai, eu vou lutar. E você sabe o que Satanás queria? Ele queria que Daniel desistisse. Ei, querido, quando você entrou no propósito de oração, me desculpa, mas eu vou falar aqui mesmo. Não seja frouxo não, tá? Porque Deus não tem aliança com frouxo, tá bom? Seja determinado, para não. Seja determinado, não desista. Não aconteceu, não morra. Levanta e fala, eu vou permanecer. Amém? Porque guerreiro de libertação não é falar sai capeta em nome de Jesus, não. Porque dentro, quando a gente vai se aprofundando, você vai entender que quem lida direto com demônios não é nem libertação. Eu tenho pessoal de evangelismo que está lá na rua, pessoas que não são crentes, orando, libertando, mandando o demônio embora. Libertação é algo muito mais profundo.
é Deus não apenas te fazer andar, mas te fazer voar. Entendeu? Libertação é conhecimento. Então, aqui está o segredo. A palavra do Senhor diz isso daqui, e o anjo fala assim, olha, mas eu resisti a ele, e eu cheguei aqui, amém? Deus mandou socorro, Deus mandou socorro, ele fala assim, ó, Miguel, Miguel, um dos maiores príncipes, veio me ajudar. Você está entendendo o que é isso, gente? Ei, a hora que o Brasil, que a igreja acordar, que o nosso problema não é política, que o nosso problema não é outro a não ser a vontade de Deus prevalecer e a gente como igreja orar, se arrepender diante de Deus, Deus vai mudar nossa história, gente. O poder está na mão da igreja, o poder está na mão dos intercessores que Deus tem levantado para a última hora. Eu quero te dizer, ei, acorda, é você que Deus te chamou e está querendo te dizer, ei, é um novo tempo, é uma nova história. Ei, não é o fim, é o começo de um novo ciclo na tua vida. Quando você está alinhado nessa intercessão, você vai entender, sentir isso. E foi isso que o anjo falou, Miguel veio ter comigo. Olha o que é guerra espiritual. Ele fala assim, eu vim, mas ele ficou lá lutando. Eu vim aqui te trazer o recado, Rabai, e eu vou voltar para lá. Porque eu ainda tenho 2 príncipes para vencer. Eu vou voltar para lá para continuar a guerra. Tá me entendendo, pessoal? É guerra espiritual. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é que você não é qualquer. Tá? Deus, ele não te pegou porque não tinha ninguém. Ele foi lá, pegou você e botou. Não. Eu quero te dizer que os olhos de Deus procurou e achou você. Eu quero te dizer que a casa que você está morando, eu quero dizer que o casamento que você tem, eu quero te dizer que os filhos que você tem, foi o que Deus te deu. E se está tudo de cabeça para baixo, eu quero te convidar a dar glória a Deus, porque a salvação não vai entrar na sua casa, já entrou porque você está aí. Acorda, se aposta de quem você é em Cristo Jesus e muda a tua história. Se aposta de quem você é em Cristo Jesus. Levanta, sacode a poeira e avança para aquilo que é teu. Deus te colocou aí para quê? Para você mudar o ambiente. Deus te colocou aí para você mudar a atmosfera. Deus te colocou aí para você mudar tudo que está à sua volta. Não se conforme com essa situação, mas transforma ela pelo poder da renovação do vosso entendimento, diz o Senhor. Está dando para você me entender? É porque eu quero te dizer que o poder está dentro de mim, dentro de você. Criamos com Deus um relacionamento. Criamos com Deus um tempo de intimidade. Eu preciso. Está tão engraçado em Deus que quem olhar não vai conseguir ver 2, vai ver só Ele. Está me entendendo? Isso é o poder que vem da oração. É saber quem nós somos. É entender que Deus te colocou aí para mudar toda essa história, para mudar todo esse ambiente. Então, eu quero te dizer, oração. Permaneça em oração. Pastor, está difícil. Pastora, está demorando. Pastora, eu não sei como vai ficar. O que a palavra do Senhor diz? Que eu preciso perseverar em oração. Então, querido, persevere. Continue orando. Entenda, Deus não está parado. Os céus estão se movendo. Enquanto você permanece em oração, Deus está transformando você de dentro para fora. Deus está te levando para um outro nível nele. Deus está te levando para uma outra dimensão, um outro patamar nele. Para quê? Para você vencer guerras muito maiores do que você tem vencido hoje. Então, eu preciso entender que eu preciso desenvolver o meu relacionamento com Deus. Né? E quando eu falo de oração, eu gosto de falar de 2 tipos de oração. Tem outros, mas nós não vou ficar falando muito tempo aqui. Eu separei 2 tipos de oração. Que todo crente precisa desenvolver, né? Oração de fuga. Eu costumo chamar oração de socorro, oração de fuga. O que é isso, Beth? Quando você está em um momento que você precisa de uma intervenção dos céus. Existe um momento na nossa vida
que nós precisamos de uma intervenção dos céus. Eu me lembro esses dias, conversando com meu esposo em casa, eu falei com ele assim, estou precisando passar uma semana no quarto de oração. Virei para ele assim, tipo assim, né, me libera aí, eu preciso dormir no quarto de oração, eu preciso de uma semana no quarto de oração, porque algumas coisas precisavam ser desatadas. E aí nós passamos uma semana. O que eu amo em Deus, que antes de terminar a semana, ele moveu o céu naquilo que queria mover. O que eu quero levar você a entender, presta atenção, é que quando Deus, eu sempre vejo esse lado, ele me convidou a ficar um tempo mais separado com ele, não é a minha oração que vai mover os céus, é o meu nível de relacionamento com ele que vai mover os céus, porque Deus se move por você. E aqui em casa eu sempre sou assim, às vezes eu chego na cozinha e falo assim, gente, como Deus é apaixonado por mim. É verdade. Eu quero te dizer que Deus é apaixonado por você. Só que existe um momento na nossa vida que a gente precisa de uma intervenção divina. E eu quero te dizer, olha que coisa boa, Deus está no controle desse momento. Deus permite certas situações. Parece que Deus permite que às vezes a gente entra em uma situação que a gente olha para todo lado, tem saída não. Está lembrado de Josafá? Deus era com Josafá, querido. E Josafá, ele expressa o seguinte, eu olho para todos os lados, não tem saída, mas meus olhos estão postos em ti. Eu estou querendo te dizer que tem momento da tua vida que você precisa ir para o monte. E não estou falando monte, pastora, eu não posso ir para o monte porque, né, por causa da epidemia. Faz o seu quarto monte. É aquele momento que você precisa, Deus, move os céus, faz um milagre por mim. Aquela oração que você vai pedir socorro a Deus. Só que essa oração, nós precisamos para desatar algumas coisas. Mas existe uma outra oração, um outro tipo de oração, que ela é a base de todos os níveis de oração na sua vida. Que base é essa, Beth? Oração, tempo, oração de intimidade. Conversa de pai com filho. Conversa de pai com filho. Aquele tempo que você vai para o seu quarto, não para Deus fazer nada por você. Que você vai orar, não para que Deus faça nada com você. Você vai orar para estar com Ele. Você vai para o teu quarto para bater um papo com o teu pai. Você vai para o quarto para receber força de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz assim, que os anjos do Senhor, eles chegam diante do Senhor e adoram ao Senhor. Deixa eu tentar trabalhar algo com você aqui. Entenda uma coisa. Por quê? Que a gente precisa desse tempo de gerar essa intimidade com Deus, de ir para a presença dEle para adorar Ele, de ir para a presença dEle para buscar a face dEle, para ter esse relacionamento. Eu costumo dizer para as suas baterias serem recarregadas. Aonde que as nossas baterias são recarregadas? Na presença dEle. Eu fico imaginando quando eu chego diante do Pai e eu começo a adorá-lo, eu começo a bater um papo com meu Pai, eu começo a chegar para Ele falando com Ele, né? Eu quero estar ali por quem Ele é, eu quero estar ali pelo prazer de estar com Ele. E quando eu faço isso, é como se todas as minhas baterias são recarregadas. A nossa força, ela é recarregada aqui. Não, eu estou muito cansada, eu preciso descansar. Ok, o nosso físico precisa disso, ok, eu não estou falando o contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dormir até 8 horas, até 10, você pode dormir umas... Ei, se você não recarregar as suas forças na fonte de energia que te mantém, você vai literalmente desmoronar. Então eu preciso ter uma base. Esse tipo de oração, para mim, é o tipo número 1, a base da minha vida. Tempo com Deus, tempo diário com Deus. Faça disso uma rotina na sua vida. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ensinar, né, para as pessoas, crie rotina. Rotina. Sabe o que é isso? Um tempo. A minha manhã, meu tempo de 9 às 10 é o meu tempo com Deus. Crie uma rotina. Crie uma disciplina. Eu costumo dizer que ninguém chega em lugar nenhum se não tiver rotina, se não tiver disciplina na vida. Então, cria isso com Deus. Então, vai para o seu quarto e comece a conversar com Ele.
Começa a buscar a face dele. Ou então, talvez você vai chegar ali e falar, Senhor, eu estou aqui. Né? Eu quero botar um louvor, eu quero ficar contigo, eu quero te sentir, eu quero criar com Deus relacionamento de filho, de pai. Porque Deus vai se mover por você, porque você é filho. Eu costumo dizer, Deus vai fazer por você, não porque o pastor Marcos é pastor, não porque o pastor Marcos prega, não porque o pastor Marcos, às vezes, nem tem muito tempo com a família, que é a igreja. Não, Deus vai fazer, porque Deus decidiu amar o pastor Marcos e Deus não abre mão dele por nada. Está entendendo? Só que o que Deus quer? Que ele cria com ele cada vez mais um relacionamento. Se eu tenho essa base, na hora que eu chegar e pedir ele algo de socorro, de imediato, que eu preciso que aconteça para ontem, os céus vão se mover ao meu favor. As coisas vão começar a se mover ao meu favor. Esses dias alguém me perguntou, eu achei muito interessante, já que a gente está falando de intercessão, a pessoa falou, pastora, a senhora fala de oração, mas tem hora, pastora, que parece que Deus não responde. A minha oração, né, parece assim que não acontece. Eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Algo que está aqui na Bíblia. A gente sempre descobre o que está na Bíblia. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Então, eu preciso acordar para uma essência aqui. Quando a minha motivação ela é correta, a resposta de Deus ela vem mais rápido. Quando a minha motivação ela está ligada aos céus, a resposta dos céus vem mais rápido. E para isso eu queria deixar para você Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, quando o Senhor diz assim, Jesus orando, ele fala uma coisa muito legal, né? Ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu trabalhar duas coisas com você aqui. Eu fico pensando, sabe, pastor Marcos, o nó que deu na cabeça dos discípulos. Porque eles eram acostumados a ir nas sinagogas e verem as pessoas orar, amado Deus, grandioso Pai, né? E daqui a pouco eles olham para Jesus de uma forma tão simples de orar e ao mesmo tempo tão profunda, quando ele fala assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você vê uma oração de relacionamento, uma oração de intimidade, ao ponto dos discípulos falarem assim, né? E a outra coisa que eu quero deixar para você é que essa oração do Pai Nosso, existe um segredo aqui. Quando a minha motivação está ligada a algo que está na oração do Pai Nosso, a resposta vem mais rápido. Quando a minha motivação é Ele, para Ele, a resposta vem mais rápido. E olha como o Senhor Jesus inicia essa oração, ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a minha oração, ela está firmada nesses três pilares, a resposta vem mais rápido. Quando a minha motivação da minha oração é para quê? É para que seja santificado o nome. É para que o reino venha e a vontade dele seja feita. Então, quando eu estou orando para Deus, para o meu marido ser salvo, para que o reino cresça e para que a vontade do Pai aconteça, a resposta vem mais rápido. O problema é quando a minha oração está fora desses três pilares. Eu quero que Deus faça, eu quero que Deus me abra a porta para que eu alcance o meu deleite, a minha vontade, o meu querer, ou eu quero que Deus faça isso para depois eu falar, não, eu orei, eu fiz. Amados, isso não funciona no reino. Então eu posso orar por uma pessoa que está enferma e ela ser curada e ninguém nem saber que foi o pastor Marcos ou a Beth que orou. O importante é que aquela pessoa foi curada, o nome do Senhor foi glorificado, o reino
cresce, é edificado. Nós precisamos entender essa visão de Deus. Então, quando a minha motivação é os céus, quando a minha motivação é que eu diminua e que ele cresça, a resposta vem. O problema é que muitas vezes nós estamos orando querendo ibope, querendo dizer, olha, aconteceu, ou querendo, né, até mesmo sobressair sobre alguém. Não vai fluir. Não vai acontecer, porque o nosso Deus, ele sonda o nosso coração. Deus sonda a motivação do nosso coração. Então, procura sondar o teu coração, pedir ao Senhor que te faça ver o que tem aqui. E se a sua motivação for correta, o que você está orando, está intercedendo, é para que o nome dele seja glorificado, é para que o reino se estabeleça. Pode saber, já já você vai ter a sua resposta nas mãos. Já já os céus vão sinalizar ao teu favor. Dentro de guerra espiritual, a gente aprende uma coisa no decorrer dos anos. Tudo é para ele, tudo é ele que faz. É uma fala que eu tenho muito com a minha equipe de libertação. Deus faz. Né? Às vezes a pessoa fala, Deus faz através do pastor Marco, através da Beth. Não. Deus faz apesar do pastor Marcos, apesar da Beth, apesar de todas as minhas limitações, de todas as minhas falhas, ele faz, porque a honra, a glória e o louvor é dele. Aí é o segredo de guerra espiritual, aí é o segredo de batalha espiritual, nos escondermos nele e entender que tudo é para ele. Amém, pastor? Sim? Sim. É verdade, pastor. O senhor está certíssimo. É. E é um perigo isso, né? Você quer que eu fale o quê? Ele está falando. Só um minutinho, que o Cosmo está me pedindo aqui para anunciar. Você que está no Face, venha para o YouTube. O link está aí nos nossos comentários, tá bom? Tem um pessoal ali no Face com a gente, então venha para o YouTube, tá? O link está aí nos nossos comentários. Desculpa, pastor.